Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Voz do Cooperativismo. Hoje, eu e meu colega Juliano De Luca estamos aqui na Copagril, onde vamos conversar com o presidente Eloy Podkova. Lembramos a todos vocês que este programa e os outros você pode acompanhar através das nossas redes sociais e também através do site O Presente Rural. Presidente, é um prazer recebê-lo no nosso programa Voz do Cooperativismo para falar um pouquinho aí sobre a Copagril, sua presidência que já vem há algum tempo já, e falar também do seu trabalho junto à cooperativa. A gente já sabe que o senhor trabalha já há algum tempo dentro da cooperativa e agora assumindo, agora digo há poucos anos aí, assumindo a presidência da Copagril. Mas primeiramente, prazer recebê-lo no nosso programa. Primeiramente saudar a todos que estão nos ouvindo, assistindo, e a vocês, né, que são aqui de Marechal, né, e para nós é uma satisfação muito grande estar recebendo em nossa sede aí. A gente sempre tem a oportunidade de estar conversando, mas hoje em especial receber vocês aí, poder estar falando um pouco sobre a Copagril, enfim, sobre o que nós pensamos e o que estamos projetando para frente, né? E presidente, como falei no início, sua trajetória dentro da Copagril já vem de longos anos, né? Assumindo outros cargos e recentemente assumindo a presidência da cooperativa. Como está sendo essa experiência para o senhor? E conte um pouquinho dessa trajetória até chegar à presidência. Na verdade, a minha família tem uma vivência já no cooperativismo, então eu, desde os 14 anos, comecei a participar de naquela vez ainda 4S, estava mudando para os clubes de jovens cooperativistas, né? Então, até inclusive na primeira reunião do clube já fui eleito secretário, a secretariar então. Então foi primeiramente lá o Clube de Jovens em Linha Palmital, Margarida, né, que a gente começou, e como a gente estudava, tá, então sempre existia assim uma consideração grande até pelo pessoal da comunidade, né, porque a gente sempre tinha assim um respeito também pelas pessoas, e a gente foi estudando. Depois acabamos assumindo então o clube, né, ficamos presidente. Aí, mais tarde, eu comecei a participar também dos comitês educativos da Copagril, e depois eu assumi, então, a presidência também da ACJC, né? Então, na verdade, assim, a importância de um jovem participar de um clube de jovens não é simplesmente para ter uma palestra, alguma coisa, ou as atividades que são, às vezes, um concurso de produtividade, mas sim a formação de liderança da pessoa, né, do jovem, se preparando para o futuro, né? Então, a gente tinha essa oportunidade de estar participando, os pais incentivavam bastante, e a gente, então, acabou participando vários anos, e aí nós começamos, então, a despertar também o interesse de estar, pela filosofia do cooperativismo, enfim, todo o segmento, onde que a gente sabia que ali era a nossa força, era o nosso futuro, porque nós poderíamos estar conhecendo e se aprimorando tanto na área de gestão financeira como no empreendedorismo, que é isso que a gente quer e pratica até hoje. Também nesse meio a gente acabou tendo a oportunidade de, também por 3 anos, eu fui bancário, né? Então a gente acabou vindo para a cidade para fazer a faculdade. Então, uma das oportunidades era ter que trabalhar e estudar, né? Então, inicialmente era a Facimar, né? Houve aquela transição da Facimar para a Unioeste, a gente participou, até no início era pago mensalidade e tudo, depois já acabou virando estadualizando. Então, foi muito bem. Então, mas naquele período eu então estava estudando ainda e me formei então em Ciências Contábeis em 88, quer dizer, mas daí eu também nunca saí do sistema cooperativo, não na liderança, tá? Mas como associado eu estive ali. E daí depois eu fui por 3 anos conselheiro fiscal da Copagril. E mais tarde, então, eu já tinha passado um período, daí estava já assim, um pouco mais distante, mas daí me chamaram, por que você não seja um conselheiro de administração? E aí foi pelo convite de alguns associados e até... Então, assim, acabamos vindo aqui junto ao grupo, e aí eu fiquei mais 7 anos como conselheiro de administração, e daí houve uma mudança no Estatuto da Copagril, que tinha o presidente e o vice,
E daí nós tínhamos, naquela época já, também então, o início do abate também por parte do frigorífico que a gente tinha, então foi necessário, então, pelas lideranças, que tivesse 3 diretores. Então eu fui por um ano diretor secretário eleito também, né? E depois, então, no outro ano, fui vice-presidente até, então, no dia 31 de janeiro de 2022, né? Então, nós tivemos agora, primeiro ano, então, agora completado, em 31 de janeiro, né? Então, na verdade, 23, né? Agora nós estamos 24, então um ano fez agora de mandato. E a gente está ali, junto ao associado, junto à comunidade, junto às lideranças, todo esse aprendizado que a gente teve nesse período. Então, foi importante para a gente ter, então, assim, uma experiência maior, tanto no que é o cooperativismo, o negócio, e a gente está trabalhando sempre buscando atender aquilo que realmente é o propósito do sistema e automaticamente a Copagri está inserido nele. Uhum. Presidente, pouco mais de um ano aí na presidência, quais as principais ações que o senhor tem tentado colocar em prática ou colocado em prática nesse período? No início, você primeiro vai... Lógico, apesar que nós estivemos aqui dentro um período bastante longo, mas como mudam as pessoas, muda também o cargo, a responsabilidade também da gente. Nós começamos olhando um pouco mais os nossos negócios e o que a gente viu, aquilo que nos incomodava mais ou aquilo que não trazia ou não traz resultado para a Copagri. E aquelas atividades, a gente teve então, desdobramos mais tempo em cima disso, buscamos organizar um pouquinho diferente o nosso organograma em cada setor, buscando ser mais eficiente. E também fizemos com que a gente pudesse estar sendo mais visualizado, uma cooperativa um pouquinho mais... porque nós parecia que a gente precisava dar algo a mais, porque nós parecia que estava mais parado, mas não estava com todo aquele negócio que nós muitas vezes fazia as coisas e nós não falava, né? Então o que é? Por exemplo, nós temos muita coisa que a gente faz e não divulga, né? E a gente viu que nós estávamos fazendo muita coisa e a sociedade, o associado, muitas vezes lá fora não estava sabendo. Então a gente começou, aí reforçamos então nossa área de comunicação e marketing, trouxemos uma profissional que está fazendo um trabalho muito bom conosco. Nós revitalizamos também a área do cooperativismo, para que nós possamos ter um trabalho um pouco diferenciado daquilo que nós fazíamos, tanto com o associado, como com as senhoras, como com os jovens, buscando com que ele possa estar mais integrado e nós mais junto também deles, né? Então, mas mesmo assim a gente viu que tudo que fizemos ainda precisava de algumas melhorias, algumas mudanças. Então, a partir desse ano, a gente já teve uma postura um pouco diferente e estamos agora reestruturando novamente a nossa maneira, a nossa gestão, para que nós possamos ser, então, mais eficientes e, desta forma, deslumbrando uma manhã melhor, mas como? Bem estruturado, bem organizado e com uma visão de futuro com pessoas que possam estar nos auxiliando mais. Então, a gente começou daí, a partir desse mês, com um profissional que a gente contratou, que ele está nos auxiliando, que vai ser um trabalho diferenciado dentro da cooperativa para que nós possamos, então, dar um gap maior também nos nossos negócios como um todo, né? Então, é um trabalho bastante grande e é um trabalho do dia a dia, não é um trabalho que, de uma hora para outra, você já sai e aquilo já deu certo. Você, muitas vezes, precisa um pouco mais de tempo, mas a gente viu que tudo que fizemos, tudo que estamos buscando, é algo que possa realmente trazer uma estabilidade melhor, um equilíbrio melhor para a cooperativa e também para o nosso associado, né? Presidente, o que representa o cooperativismo hoje para o senhor? Temos vários conceitos, né, vamos dizer assim, sobre o cooperativismo, mas para mim é um modelo que deu certo, né? É um modelo que, primeiro, precisa ter confiança.
para ter uma cooperativa, para ter uma organização forte, as pessoas têm que acreditar em quem está na direção. O cooperativismo ele faz com que aqueles que não têm, talvez, uma oportunidade, uma força maior, eles se juntam a mais pessoas e com isso nós conseguimos construir mais. Exemplo, acho que maior é no nosso caso, a Copagril, né? Hoje nós temos 76% de associados com menos de 50 hectares de terra. Nós temos de 0 a 10 hectares, em torno de 1.900 associados. De 10 a 20, de 0 a 20, vamos dizer assim, mas nós temos hoje em torno de 3.500 associados. Então, uma grande parcela dos associados são pequenos, que se fosse só eles tocar, não teriam oportunidades que uma cooperativa traz. Então, o cooperativismo, através do seu segmento, ele acredito que seja uma justiça social maior, que é uma reforma agrária que deu certo, porque os pequenos podem se juntar aos médios, aos grandes e constroem uma empresa, uma cooperativa, muitas vezes gigante, que muitos acham que é só de grandes produtores. Não. Os grandes são importantes? São. Os médios também são. Só que os pequenos são a maioria e junto nós crescemos e fizemos uma organização, uma companhia, uma cooperativa cada vez maior, porque seus negócios vão ampliando e a gente vai vendo que as oportunidades vão aparecendo. E nós temos propriedades que nós temos muitas vezes 10, 12, 15 hectares e faturam milhões pelos investimentos, pelos negócios que eles têm lá na propriedade. Então, ou ele tem uma suinocultura, ou ele tem uma avicultura, tem atividade de leite, ou até a piscicultura, além do cereal. Então, se fosse só o cereal, muitas vezes ele não estaria mais nem na propriedade, ou talvez teria vendido. Né? Presidente, e para o agronegócio, o que o cooperativismo representa para o agronegócio? Nós somos uma cooperativa agrícola, né? Então, na verdade, o nosso principal produto, o principal negócio é do agro, né? Só que quando a gente fala do agro, muitas vezes alguns entendem que é só milho, soja, o suíno, o leite, tá? Não. Isso é desde a indústria, desde o comércio, enfim, de serviços, tudo está ligado ao agronegócio. Então, o agronegócio, eu vejo assim, o Paraná hoje, em torno de 60% da produção vem das cooperativas que trabalham com. Então, recebem ou transformam. Tá? Então, para nós o agronegócio, ele hoje é o grande impulsionador, né? O grande gerador de renda, de emprego, de tributo, enfim. Então, eu vejo assim que, se nós pegar a nossa região oeste, o Paraná, além do cooperativismo forte, o agro ele se consolidou ali. Então, e o agro foi desafiado também no sentido de nós tivemos um excesso de produção agora nos últimos anos. Nós tínhamos era comprador e viramos exportador, né? E com as exigências que o mercado nos impulsionou, ou exigiu naquele período, nós fomos se adequando, né? A legislação, enfim, a tudo, né? E com isso nós estamos criando uma performance cada vez maior. Tanto é que hoje os negócios que a gente vê e observa, o agro é muito tecnificado. Em termos de modernização, de inovação, e isso faz com que o negócio todo ele começa a ficar grande, mas ele precisa ter uma estrutura, ele foi muito bem estruturado, tanto é que hoje também, se nós olharmos a parte da sanidade, que exige-se muito, nós temos dentro de nossas granjas uma barreira sanitária muito bem constituída, né? Então isso ajuda bastante. E também na parte de produção, nós ainda precisamos melhorar ainda a nossa parte de logística, que ainda é bastante deficitária, a parte de armazenagem, que ainda é mais deficiente, mas eu vejo assim que estamos no caminho certo. E analisando a parte de negócios hoje da Copagril, presidente?
Foi acertada, foi uma decisão boa o repasse do frigorífico de aves para lar, analisando o contexto hoje? Hoje, por exemplo, tem alguns negócios que você tem que observar o momento e as oportunidades que tem. Então, por exemplo, a Copagril tinha um interesse grande em dar uma oportunidade ao nosso associado de ter uma nova atividade, né? Então, nós tivemos o quê? Um estudo grande naquela oportunidade de trazer um abatedouro de aves. Fomos trabalhando com o tempo, só que assim, o que a gente percebeu, que o mercado ele trabalha em forma de escala, né? E hoje, se analisarmos um frigorífico para ele ser viável ou ter uma rentabilidade, ele precisa estar batendo mais de 500 mil frangos dia, né? Nós, naquela oportunidade, estávamos abatendo 160, 170 mil frangos. Exigia ser um investimento muito alto para você dobrar, mas além de dobrar, você ficaria ainda pequeno perante o que o mercado estava trabalhando. Aí o que é que nós precisávamos ainda mais? Não adianta só fazer cortes, né? Precisava industrializar, né? E aí precisa mais investimento ainda. Então, e nós tínhamos naquela oportunidade uma fila de espera de associados querendo fazer aviários, entrar na atividade, né? Aí qual que seria uma das formas? Dobrar. Mas dobrar, nós não tínhamos todo esse know-how, senão nós estaríamos, outras atividades ficariam prejudicadas com isso, né? Então a gente acabou fazendo o quê? Um estudo, e naquela época então era o presidente Ricardo, onde que vamos ver com alguém que seja do mesmo ramo nosso, que seja uma cooperativa, que possa estar trazendo assim, oportunidade para aqueles associados que queiram entrar na atividade, que possam estar fazendo aviários e essa empresa continue com a política parecida que nós estávamos praticando e que esse segmento continuasse, mas que o associado não se fosse prejudicado por isso, né? Então, entre conversas com diversas cooperativas e tal, se chegou ao ponto de fazer com que fizéssemos então uma intercooperação com a LAR. E é o que foi feito. Então eu vejo assim que esse segmento é um segmento que exige também bastante recurso, bastante capital de giro e escala. Então hoje a LAR, por exemplo, ela tem uma escala grande, né? Hoje ela está batendo em torno de 1 milhão de aves dia, né? E ela tem essa possibilidade de estar atendendo muito bem o nosso associado. E uma das condições nós tínhamos é de também estar ampliando o frigorífico para estar atendendo mais associados nossos, né? Então isso foi feito naquela época. É uma atividade que depois sofreu muito porque nós tivemos a majoração dos preços do soja e do milho. O custo ergueu muito, né? Ficou alto. E então tinha que estar muito bem as empresas para estar suportando isso. Então, graças a Deus, se passou por esse momento e nós continuamos com a atividade, o nosso associado continua e se ele quiser ampliar, fazer mais, ele tem essa condição. Então, para a Copagril, era uma coisa que naquele momento não era tão viável por causa da sua situação de ter que estar investindo muito e para o associado ficou bom porque ele continuou com a atividade e uma empresa que está dando continuidade ao negócio. Presidente, a suinocultura é um dos motores da Copagril, né? Como é que está essa atividade? Teve a inauguração do frigorífico da Frimeza faz um ano, os abates estão aumentando lá. Quais são as projeções da Copagril para os próximos anos? A suinocultura é um outro negócio grande da Copagril. Hoje o ano passado representou 33% do faturamento. Porém, ela vem de de vários anos já com também vindo de uma crise, melhorou e nós tivemos os preços bastante altos, que nem a mesma coisa eu falei dos frangos. Tanto o farelo como o soja, eles subiram muito, nós chegamos quase a R$200 a saca de soja, né, e o milho a praticamente R$100. Então também sofreu bastante.
É uma atividade boa para o associado também. Nós estamos reavaliando algumas situações, porque a Copagril ela tem um modelo diferente do que a maioria das cooperativas que nós temos na Frimeza, né? Então, o que é? Nós temos um modelo que os associados têm as UPDs, né? Que é a criação de leitões, né? Enquanto que as outras cooperativas têm as UPDs próprias, né? Então, elas têm umas UPDs grandes e, com isso, as origens da onde que vem o leitão para as granjas é menor. Então, nós temos um pouco sofrendo com a nossa atividade no sentido de que a parte sanitária que ela é um pouco mais difícil, porque eu coloco num crechário de uma granja, aquela granja já vem o leitão habituado daquela UPD e tranquilo. Mas se eu ponho numa granja, por exemplo, num crechário de 5.000, 6.000 leitões, eu muitas vezes preciso de 5, 10, 15 granjas pequenas, colocar aquele leitão lá dentro, que ele vem de diversos produtores, aonde que um pode estar vindo com alguma virose, outro com alguma coisa. Então, o que acontece? Automaticamente nós temos uma mortalidade ou um problema sanitário maior. Então, isso a gente está tentando e trabalhando de uma forma que nós pudéssemos estar diminuindo isso. Então, automaticamente, existe agora um trabalho junto aos nossos associados, dele estar ou aumentando então o volume de matrizes, ou senão ele mudando para uma outra, ou crechário ou terminador, né? Então, isso que está sendo feito. Mas é uma atividade que a gente está agora reavaliando também, porque como é uma atividade grande, um faturamento grande na cooperativa, ele precisa trazer resultado, né? Porque a gente vive de resultado. Então, isso faz com que nós possamos estar trabalhando bastante forte agora, já desde 2 anos para cá. O ano passado foi bastante, esse ano nós estamos novamente olhando isso. E é uma atividade que a Frimeza precisa de mais suínos. Então, ampliou, né? Tem um novo frigorífico lá que está, e vai ampliar agora, vai criar até o final do ano, está batendo lá em Assis 7.000 suínos dia, né? Então, automaticamente nós vamos ter que crescer junto. E não tem uma ideia de criar uma UPD própria da Copagril? Nós até temos um estudo já pronto, né? Até está aprovado, né? E a gente só está vendo, olhando e, assim, por enquanto nós estamos deixando com o produtor, né? Temos alguns produtores que já têm UPDs grandes, né? E são muito eficientes, são leitões bons, né? Então, a gente está avaliando se a gente vai colocar ou vai deixar ainda na mão deles, né? Mas a gente sabe que a gente está um tanto em desvantagem às demais por não ter a nossa, né? Agora, é um ônus que vão pagar por isso, vamos ver. Então, a gente está agora olhando a gestão, assim, sem paixão, sem nada, né? Mais com a razão para ver o que é melhor para a Copagril também e também para a associada. E se falarmos hoje também da questão da produção de leite, presidente, como que anda, como é que está o mercado? O que o senhor pode falar de um panorama aí da produção de leite para a gente? O leite é uma atividade que a gente sabe que exige uma mão de obra cada vez mais escassa no mercado que temos hoje, porque é do dia a dia, chove, sol, frio, final de semana e é uma atividade que era bastante familiar, né? Que a família, os filhos faziam, né? Hoje ela passa por um processo já mais de forma profissional, né? Precisamos de maior volume, né? E a gente vê que muitos associados, a família está ficando, os pais estão envelhecendo e os filhos não querem tocar. Os filhos querem algo diferente, tá? A não ser que ele torne-se um projeto grande, né? E o que a gente vê, assim, para quem está começando e quem tem a vocação, é uma atividade que traz uma renda mensal, né? Que é uma renda que você pode, e não precisa estar investindo tanto, vai começando aos poucos e vai aumentando, né?
O que ela passa é muitas vezes por ser o leite faz parte da cesta básica. Então, quando tem um preço começa a subir, que seja inviável para o produtor, a dona de casa, o cliente reclama no mercado que está muito caro, né? Quando está começando a ficar bom. Aí o que acontece? Nós temos muita importação muitas vezes de fora, como aconteceu agora, né? Sim. E daí inviabiliza quem está na atividade, porque daí ele não consegue, os custos são ainda, vamos dizer assim, reduziram bastante, mas o leite baixou mais, né? Então temos as dificuldades. Nós estamos tentando achar alternativas e formas para quê? Para que possamos viabilizar com que ele possa estar produzindo com menos custo. Só que hoje nós temos que também ter uma escala, né? Não pode ser muito pequeno, porque senão... E outra coisa, hoje a indústria exige qualidade, exige alguns padrões que são exigidos para que possa fabricar um produto de qualidade, e também tem que vir a matéria-prima de qualidade. Então, muitas vezes também a gente passa por um processo de dificuldade pelo pequeno produtor. Como a Copagril está incorporando as novas tecnologias nas suas atividades? Eu sei que vocês têm alguns projetos com drones, hoje temos inteligência artificial. Como a Copagril está incorporando isso no seu dia a dia? Nós vimos assim que existem ferramentas hoje no mercado de inovação, de modernização, que a gente está buscando incorporar aos nossos negócios. Então, nós temos alguns projetos já andando, uns programas, né? Um dos programas é o perfil de solo nosso também, que é uma maneira diferente de manejo, para que possa suportar um pouco mais as estiagens que nós temos, né? Então, mas isso a gente está agora começando a andar um pouco mais, e a gente vai estar trabalhando com nossos profissionais, já tem alguns já treinados, para que nós possamos estar trabalhando de uma forma, agora por enquanto experimental, né? E depois então de uma forma mais abrangente. Temos também, então, que nem os drones também vieram fazer parte de um programa nosso, chamado Agricultura 5.0, né? Onde que a gente já busca então alternativas diferentes, desde que elas que tragam uma produtividade ou algum diferencial para nós. E também tivemos até no dia de campo um espaço que o pessoal até está olhando, que seria uma irrigação com luz noturna, né? Que é um novo projeto também que existe em termos de plantas, como é que ela vai se comportar, e tem alguns estudos que já dizem que existe uma produtividade bastante interessante. Então, são projetos que estão vindo. Além desses, nós temos também alguma coisa na parte de suinocultura, também com alguns sensores que o pessoal está, e com câmeras, né, que vai estar já testando, trabalhando, para que possa já, antes de ter alguma doença, alguma coisa ali, já detectar o animal que começa a ter febre, alguma coisa, né? Então, também, nesse sentido. Então, a área de inovação nossa está muito bem, assim, atenta a tudo, e nós estamos, assim, envolvendo todos os profissionais da cooperativa, né? Todas as áreas que possam estar nos ajudando e estar buscando alternativas. Nós temos também um projeto que até, vamos dizer assim, está para dizer aprovado, só precisa ser implantado, você utilizar o resíduo do cereal, por exemplo, do soja, do milho, onde que você pode transformar isso em energia para colocar em caldeira, em fogões, onde que tem uma performance 4 vezes mais até do que a própria lenha, né? Então você tira do meio ambiente um produto que está atrapalhando, e você transforma em energia onde que possa ser consumido, né, e trazer um benefício para a sociedade como um todo. Então são projetos que estão andando, entre esses tem outros ainda que a gente está buscando. Uma das alternativas também, nós precisamos no nosso solo também, uma forma de estar utilizando a própria braquiária, para que ela possa fazer uma cama
assim, de palhada, para que possa também absorver e tiver mais umidade, com isso também melhora nosso solo. E a gente também está partindo bastante para aqueles bioinsumos, né? Produtos biológicos, produtos mais naturais, que isso também faz com que nós podemos estar restaurando o solo e automaticamente a natureza agradece porque a gente está trazendo uma prática com menos utilização de produtos agressivos ao meio ambiente, né? O senhor citou aí vários projetos, né, que estão sendo colocados em prática. Certamente tem mais projetos, como o senhor mesmo falou, mas tem algum específico que vocês estão focando mais forças, assim, mais foco em um projeto específico? Eu diria assim que um dos projetos que acredito que ele vai ter assim bastante aderência e força é referente ao perfil de solo, né? Porque é uma forma de você, se nós conseguir, por exemplo, uma planta que hoje em 10 dias ela já começa tem um estresse hídrico e não está conseguindo aguentar o calor, enfim, ao sol, você conseguir essa planta aguentar mais 10 dias, por exemplo, automaticamente nesse período pode vir uma chuva e salvar uma safra. Então eu vejo assim que isso está assim, bastante claro na nossa cabeça, que é uma coisa que para uns talvez seja até um pouco mais distante, mas para nós vemos assim que é uma oportunidade que está ali na frente. E esse nós vamos estar trabalhando assim mais forte, porque ele beneficia a todos, né? Não é um outro. Todo mundo pode estar se utilizando dessa prática, porque ela é uma prática que vai ter acesso a todos os produtores nossos, né? Principalmente os nossos associados, né? O senhor falou da colheita. E como é que foi a colheita dessa safra que acabou de ser colhida? Como que foi para a Copagril, na área da abrangência da Copagril? Nós tivemos assim, uma expectativa grande, que estava dentro de uma expectativa de clima que estaria correndo normal, chuvas normais. E o que aconteceu é que no final agora, na virada de ano, nós tivemos, então as chuvas pararam, né? E o soja estava muito bonito, estava muito, assim, com uma produtividade esperada muito grande, porém, no final ele acabou perdendo produtividade devido ao excesso de calor e a falta de chuvas que aconteceu. Mas sim, tivemos uma produção até, alguns produtores colheram bem, plantaram mais cedo, choveu, tá? Então nós temos produções aqui no Paraná, desde 180 sacas por alqueire, e teve gente que colheu 40, 50, né? Então uma diferença muito grande. Então, localidades que choveu mais, materiais também que conseguiram sair melhor, né? Materiais que aguentam um pouquinho mais a falta de água, né? E alguns também o manejo um pouco diferente, né? Investimento. Então tem vários fatores que influenciaram. Mas sim, nós tivemos uma quebra, não temos assim da região toda ainda, porque o MS ainda está colhendo, está na metade lá, e no Paraná praticamente concluído. Mas nós estimamos regiões com 15%, 20% de quebra, e regiões com até 30%, 35% de algumas propriedades, até passando alguma coisa acima disso, né? Mas numa média, eu diria assim, de 15% a 20%, até 25% de quebra que tivemos lá. Presidente, como vocês têm lidado com esses desafios? Variação climática, preço de commodities, guerra, tudo acontecendo aí, como vocês lidam com tudo isso? Nosso setor é um setor bastante... Sente, né? Sente todos esses fatores que acontecem, porque nós sempre fizemos um orçamento um ano antes, né? Para o que vai vir para o ano seguinte, né? Então você faz dentro de uma normalidade, né? Mas vários fatores acabam influenciando. Então, lógico, dentro daquilo que a gente pode e está no alcance nosso, a gente vai buscando, né? Agora tem coisas que não dependem de nós, né? Por exemplo, um clima. O clima vem aqui, interfere e muda a produção. Nós sempre buscamos, falando com o associado, de sempre fazer um trabalho assim de quanto mais assegurar o seu investimento, né? Por exemplo, fazer um plantio, por exemplo, faça com seguro, né? Faça bem feito, né? Com manejo correto. Nós, dentro dos negócios da cooperativa, a gente sempre tem buscado casar as operações para não ficar descoberto em alguma coisa, né? Então,
Mas existem fatores externos que eu falei, uma guerra, de repente alguma notícia diferente, aí também a economia do país, como é que ela está, temos o câmbio também, então assim, são fatores que estão no dia a dia do nosso produtor e da cooperativa. Então, a gente faz uma programação, faz um orçamento, temos as metas, mas durante o ano a gente vai adequando à realidade, né? Lógico, nós nunca desistimos daquilo que nós projetamos, né? Mas você tem que achar outras alternativas para que a gente possa estar, então, chegando no final do ano com aquilo que a gente projetou dentro do nosso plano estratégico. Então, são atividades, são negócios que a gente está muito vulnerável a clima, a parte sanitária, a economia, enfim. Então, não é tão fácil como alguns acham que a gente pode estar projetando um outro negócio que ele é mais, assim, tem uma estabilidade maior. Então, nós ali estamos numa indústria céu livre, né? Então, está aberto ali, pode acontecer de tudo, né? E o produtor, para nós, safras boas, safras cheias seria o ideal, porque daí o associado está bem, nós recebemos a produção e a gente continua os negócios. Então, sempre temos ferramentas, temos como estar se protegendo também de alguns fatores que a gente possa estar, vamos dizer assim, de repente exposto a alguma coisa, né? Quanto que a Copagril deve faturar esse ano, presidente? E quais são as principais atividades que compõem esse faturamento? O senhor falou da suinocultura em 33%, né? Nós temos para esse ano previsto ali de faturar, chegando a em torno de 3 bilhões e 200 milhões, né? Os principais nossos são, hoje, a suinocultura, a parte de cereais e a industrialização, né? Então, são negócios. Lógico que tem o varejo também, que já está nos ajudando bastante, mas são negócios que a gente tem, desde a esmagadora de soja, né, que nós temos lá hoje prestando serviço 50% nós estamos fazendo nós mesmos, então moendo para nosso próprio fomento e também uma parte para o mercado. Então esse é um negócio que a gente vai estar analisando para frente, como é que nós vamos estar continuando, se nós mesmos vamos fazer tudo, como é que continuar com essa... Mas nós temos também as fábricas de ração, que nós temos hoje uma venda bastante interessante para terceiros, né? Além de nós atender a nossa estrutura de fomento. E na área de cereais, então, também insumos, que a gente tem um faturamento, que são os três principais, né? Que seria a parte de recebimento, cereais, a parte de esmagamento e indústria, né? Que de fábrica de rações e farelo, como também a parte de insumos, que é importante tanto na área pecuária como na área agrícola, né? E o varejo depois vem em seguida, né? E nesse período à frente da presidência da Copagril, qual o aprendizado até o presente momento, presidente? Eu vivo assim vamos dizer assim, um segundo ciclo de uns presidentes que ainda tem vários ainda que continuam, né? Eu falo que são os professores ali que tem ao do lado, né? Quando chego perto, converso, né? Lógico que a gente tem uma experiência, já tem uma vivência grande, né? E o cooperativismo, ele é uma coisa importante, né? Que te dá muitas oportunidades também de você estar aprendendo, buscando e cada vez se profissionalizando mais, né? Então, nós nunca paramos, né? Sempre a gente teve oportunidade desde que a gente começou a estudar, né? Somos formados em técnico em contabilidade, bacharel em ciências contábeis, depois MBA também em gestão empresarial e aí foi, né? Além de cursos fora do país e tal. Mas sim, o que a gente vê é um profissionalismo interessante e aí a troca de experiências, né? A gente sempre tem alguns eventos que a gente participa, então com cooperativas do Paraná, com cooperativas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, São Paulo, né? Então essa conversa, esses negócios, o que cada um está fazendo, o que está dando certo, outro como é que está, né? Então a gente troca muita informação nesse sentido, né? Então eu vejo assim que o cooperativismo, ele não é aquele só de você dar oportunidade lá para o produtor, mas ele também pode estar trazendo uma capacitação tanto para quem é liderança, mas também para quem
associado, porque nós temos diversas oportunidades de cursos, treinamentos, tanto para o associado, como para o jovem, como para as mulheres. Nós agora temos um programa interessante que é chamado Legado do Agro, né? Que é referente à sucessão familiar, onde que nós temos um programa que vários módulos, que as famílias podem participar, o pai, a mãe, os filhos, desde acompanhamento jurídico, desde a parte de toda a estrutura que ele precisa, qual que seria a forma melhor de você fazer essa sucessão, contemplar todos os aspectos que englobam uma propriedade, um negócio dele. Então isso a gente assim, tem falado e até conversado bastante com o nosso associado para que ele possa estar aproveitando, que é uma coisa que ele não tem praticamente custo nenhum, ele vem aqui, participa, nós que trouxemos as pessoas para estar orientando. Também temos um programa que onde que tem o Cooper Júnior, onde que aqueles filhos de associados de 14 anos até 20 anos, ou até 18, 19, 20 anos, que eles possam estar vir ali, fazer com que participam de um grupo da área de inovação, de empreendedorismo, enfim, é um negócio assim que faz com que desperta a cabeça deles, abre um pouco um novo olhar para o agro, para a propriedade dele, para a família. Então acreditamos que a gente está fazendo uma importante introdução, uma ferramenta importante, um programa importante para que ele possa realmente vir aqui e aproveitar, porque a gente sabe que poucas vezes acontece isso. Como também nós temos o Cooper Jovem também nas escolas, que a gente também tem tentado levar também uma nova dinâmica até, buscando desde empreendedorismo, enfim, toda essa parte que engloba o que é o agro, o que é a propriedade, mas não só para o agro, mas como um todo, para toda a comunidade em geral, que é importante ele estar presente e olhando realmente o que acontece. Então, vejo assim que o trabalho que a gente faz e oportunizar assim a todos. Está livre, quem quiser pode vir e fazer parte ali de um grupo, de um programa, de um treinamento. Então, até nós estamos agora implantando na cooperativa, já implantamos o LGPD, por exemplo, a informação dos dados. Quem tem os dados na cooperativa, ele fica tranquilo, porque nós temos todo um trabalho, um cuidado que é segredo, é sigilo, é dele, porque hoje se essa lei, né, o compliance também, que já está praticamente implantado, então o que é? Fazer o que é o certo, o correto, né? Então o compliance faz com que você possa. E agora nós estamos, então, já iniciamos uma turma, tanto na parte de liderança como dentro da cooperativa, o ESG, né? Que é o que é? Nós trabalhando de forma social, ambiental e econômica corretamente. Mas, acima de tudo, a governança. Como é que está a governança dentro da cooperativa? Como é que está a governança das propriedades? Como é que está? Então, tanto nós como líderes, como gestores do negócio, mas também aos associados, aos nossos colaboradores também, que eles possam também ter essa capacitação, levar essa informação, enfim. Então, são vários programas, várias coisas que a gente está buscando. E no final, agora é 2025, então, quem vai estar se formando, está formando, então, e nós vamos estar formando, então, um relatório já final da ESG, que é um relatório internacional que das boas práticas, enfim, que a gente tem nessa parte ESG. Né? Então, são coisas que muitas vezes não aparecem, sim, mas são reuniões, encontros e tal, que precisa estar envolvendo todo um aparato de pessoas, de professores, enfim, que a gente está fazendo isso juntamente com a PUC. Né? Presidente Eloy, como deve ser o desempenho do agronegócio brasileiro nesse ano? Nós temos uma situação que hoje nós temos os preços, enfim, das commodities, não está agradando muito aos produtores, né, que eles estão abaixo do que eles esperavam. Mas eu vejo assim que o agro ele continua, né, que sempre foi assim, quando o cereal não está bom, a pecuária começa a colher os resultados. Então, o que a gente acredita assim? Que talvez o produtor de grãos, ele vai passar agora um período um pouco, assim, com a margem menor
ou até, vamos dizer assim, empatando o negócio dele. Porque hoje, para os preços que estão, e com o que ele plantou a safra, para alguns a conta não vai fechar, né? Ou vai ficar ali no 0 a 0, então ele tem que estar uma gestão bastante atuante ali para não ter, de repente, vender na hora errada ou coisa assim, pegar um repique de um preço que deu uma levada para ele conseguir equilibrar. Então. Mas, sim, eu vejo assim uma oportunidade, talvez na suinicultura, na avicultura. O leite não está legal, o produtor está reclamando, mas acredito que a partir desse mês já começa a melhorar os preços também, né? A piscicultura, quem tem está bem, né? Então nós temos também uma parceria com a Copacola ali, o pessoal que está, pelo que eu estou vendo, tão satisfeito, né? Então, possivelmente nós teremos assim o agro saindo de um setor que estava ganhando assim, um preço que estava satisfazendo ele, que era o soja, o milho, enfim, até o trigo, tá? Para agora ele de repente vai ficar mais estabilizado e a pecuária, então, como eu falei, vai ter um crescimento. Tanto é que, geralmente, quando os preços estão menores e quando existe ainda uma frustração de safra, a gente vê que daí as pessoas começam a voltar um pouco mais para a atividade pecuária, né? Porque nós, no passado, nós tínhamos produtores que falavam que ele não queria ter nem um aviário nem um chiqueirão. Hoje ele está com 2, 3 aviários ou 4, tem um chiqueirão lá, porque ele viu que nós temos um clima um pouco diferente na nossa região. Então nós temos uma condição que às vezes está indo muito bem, em 15, 20 dias muda todo o cenário, então ele tem que ter uma outra atividade que dá um equilíbrio para que ele seja sustentável naquilo que ele está fazendo, ou o negócio como um todo, né? Bom, presidente, bate-papo muito agradável, obrigado. Esclareceu, acho que todas as nossas dúvidas, né, Juliano? Sem dúvida. E muito claro, né? Bem diferente aí o nosso bate-papo. E lhe desejo parabéns aí, sucesso frente à presidência da Copagril. Eu que agradeço a vossa disposição de estar vindo aqui. Para nós é uma satisfação, alegria de estar falando da Copagril, né, dos negócios dela, enfim, o cenário que se apresenta. Dizer também assim a quem está nos ouvindo também, que os nossos colaboradores também, que nós temos um grupo bastante grande também, que só nós não fizemos nada, nós temos ou fizemos muito, uma parte vai, quem que faz realmente executa e trabalha, então são nossos colaboradores, os nossos associados também, que sempre confiaram e sempre buscaram, e a gente quer que continue dessa forma. Nós tivemos ano passado o recorde de recebimento de cereais da Copagril, de sua história, né? Então também é um momento importante. Esse ano nós estamos trabalhando, sempre fazendo com que a gente possa ser eficiente naquilo que a gente faz e que ele possa estar realmente oportunizando nossos associados também nos negócios dele. Então, para nós, esse mandato que a gente iniciou, tanto para mim, como o César, que é vice-presidente, como o Admir, que é nosso diretor-secretário, aos nossos conselheiros da administração também que assumiram, enfim, os conselheiros fiscal, as lideranças dos núcleos, todos estão com a melhor intenção de fazer com que nós possamos ter uma gestão próspera, eficaz, e isso que a gente está trabalhando. Eu sempre falo assim que se era para vir só para ocupar um cargo, não é um propósito de vida meu. Eu vim aqui com um propósito maior, um propósito da gente ter uma cooperativa equilibrada, uma cooperativa sólida, uma cooperativa que vai expandir, que vai modernizar, que vai atender aquele anseio que realmente o associado quer e precisa. E nós precisamos ser eficientes e fazer o melhor aqui, para que nós possamos isso estar levando. Então, tanto para o nosso associado, como para o nosso cliente, nosso fornecedor, enfim, a todos que fazem parte do negócio Copagril. Então, para nós é uma satisfação tê-los aqui recebido e espero que possamos estar conversando em outros momentos, mas dizer assim, que a cooperativa está bem, está sólida, está equilibrada e com certeza estamos tomando um novo rumo, um rumo da prosperidade e das conquistas maiores. Sucesso, presidente.
Muito obrigado, De Luca. Obrigado, presidente. Não, obrigado. Até uma próxima. Ok, até mais. E muito obrigado a você que também está sempre nos acompanhando através do nosso site, das nossas redes sociais. Acompanhe tudo lá que com certeza você sempre terá a melhor informação. Até a próxima.